O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo maravilhoso que é o tempo do Advento. O Senhor virá. Ele virá na sua majestade. Ele virá na sua glória. Mas, ao mesmo tempo, ele vem dia após dia para buscar aqueles que são fiéis. Se na segunda vinda ele virá um dia onde todos os olhos verão, todas as nações verão ele vir na sua majestade e na sua glória para buscar aqueles que são fiéis a ele. Ao mesmo tempo, ele está vindo todos os dias, todas as horas, todos os momentos, ele vem buscar aqueles que já estão sendo fiéis. E aí, irão diante do trono de Deus, diante do trono, para ser julgado, como nós rezamos na nossa profissão de fé. Que nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que um dia o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Aqui está o núcleo deste tempo que nós estamos vivendo. É dentro desta dinâmica, é dentro deste pensamento que nós devemos viver o tempo de Advento. Como é que nós estamos? Como nós estamos vivendo este tempo? É isso que nós precisamos guardar no coração. Se o Senhor chegasse hoje para você, você estaria preparado? Você estaria ou não? Você iria para viver com o Senhor no céu ou você iria para a condenação eterna? É assim que nós nos preparamos para a segunda vinda do Senhor, porque isso faz com que nós mudemos de vida. O evangelho de hoje é o São Lucas, capítulo 10, do versículo 21 até o 24. Esse capítulo, ele é marcado com aquele momento em que Jesus envia os discípulos para pregar para o povo de Israel. Porque o povo de Israel aguardava a vinda do Messias. E era justo que o Senhor se apresentasse a ele.
a eles. Era justo que o Senhor fosse a eles antes de se revelar para todas as nações. Como o povo de Israel já esperava, então Jesus faz esse primeiro envio. Depois, se você puder, leia o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. São Mateus também, mesmo capítulo 10. O envio, o primeiro envio. Depois que Jesus morre, ressuscita e ainda fica um tempo com os apóstolos, ele retorna para o céu. Aí ele envia os apóstolos para todas as nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, nesse primeiro envio, os apóstolos vão, e quando eles voltam assim maravilhados, admirados. Aí eles começam a dizer assim: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Aí Jesus fala o seguinte para eles: alegrai-vos não por isso. Alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Essa é a alegria. Tá vendo? Lembrar e meditar na segunda vinda do Senhor é também lembrar nisso. O meu nome precisa estar escrito, precisa estar lá no céu. O meu nome não pode ser apagado. Porque se é apagado, significa que foi condenado. Esses dias mesmo nós vimos no livro do Apocalipse falando daquele julgamento que vai acontecer, onde todos nós estaremos diante do trono de Deus. E ali Deus vai ver se o nosso nome está escrito ou não. Aqueles nomes que não estiverem escritos serão lançados no lago de fogo. E os que estarão escritos irão para a vida eterna, irão para o céu. Aí depois que Jesus fala isso para eles, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu, aí Jesus faz essa oração. Ele, cheio do Espírito Santo, ele olha para o Pai. Aqui é uma revelação da Santíssima Trindade, a ação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Vejam só, meus irmãos, uma das coisas que o demônio ele fez foi inocular, colocar dentro de nós esse espírito de soberba, esse orgulho. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos quando Eva é tentada e Adão. O que é que o demônio faz? O demônio faz com que Eva deseje ser igual a Deus. Foi isso que ele fez. É verdade que Deus disse que você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Aí Eva disse sim. Ele disse: sabe por quê? É porque ele sabe, tá vendo? Aí a serpente se refere agora a Deus dizendo: ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele, ou talvez até maior do que ele. Então, Eva, seduzida
por esta frase. Ela quis ser como Deus. Ela quis ser até maior do que Deus. Ela tentou Eva para que ela se tornasse orgulhosa, soberba. Então ela olhou para o fruto e acabou comendo. E aí, meus irmãos, o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, e o homem agora fica com esse espírito de soberba, querendo ser melhor. E quando a pessoa está com esse espírito de soberba, de orgulho, ela não consegue enxergar mais nada. Ela só se enxerga, só ela sabe, só ela mesma acha que ela sabe de tudo. Não adianta ninguém aconselhar, não adianta ninguém falar nada para ela, porque ela é que sabe de tudo. É assim o orgulhoso. E agora Jesus está dizendo: só quem tem um coração humilde é que consegue enxergá-lo. Porque o orgulhoso não consegue enxergar nosso Senhor. O orgulhoso não consegue compreender esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de expectativa da segunda vinda do Senhor, esse tempo de reflexão, esse tempo de revermos como nós estamos. O orgulhoso não consegue enxergar. O humilde sim. Aí Jesus se refere ao Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, os juízes, todos aqueles que prepararam a sua primeira vinda. Jesus diz assim, que eles desejaram ver o que os apóstolos estavam vendo. Vendo quem? Não é simplesmente aqueles milagres, os demônios sendo expulsos. Não, vendo a pessoa de Jesus, vendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vendo aquele que é a solução para a nossa vida, vendo aquele que veio para nos libertar do pecado, vendo aquele que veio nos libertar das garras de Satanás. Então eles queriam ver e não viram, e Jesus está dizendo para os apóstolos ali: vocês estão vendo. Só quem tem o coração humilde percebe isso. Não é que Jesus esteja fazendo aqui simplesmente uma distinção e dizendo que o Pai separou os soberbos e os humildes. Não. Nós é que nos separamos. E agora ele está dizendo, só os humildes conseguem enxergar. Só os humildes conseguem ver. Até mesmo para que os soberbos e os orgulhosos despertem o desejo de ver, para que haja conversão, para que haja mudança de vida. Jesus está esclarecendo. Os orgulhosos não entrarão no reino dos céus, porque os orgulhosos não têm a capacidade, a humildade de se reconhecer pequeno. Porque ele sempre acha que ele é o grande, ele é o maior. Só ele sabe tudo, então ele não admite nada. Só o que ele compreende, só o que ele acha, como deve ser. O humilde não, o humilde abre o coração. E ele olha para Jesus, e olhando para Jesus ele diz, eu não sou nada, tu és tudo. Eu dependo de ti. A salvação minha só acontecerá se o Senhor me ajudar. Compreendeu, meus irmãos? Os orgulhosos não vão conseguir entender essas coisas. Só aqueles que abrirem o coração. Os orgulhosos não vão entender que Jesus virá
com poder e majestade. Primeiro que para eles acham que Deus não existe, que isso é conversa fiada. Então eles não vão querer mudar mesmo. E aí, os soberbos perderão o céu. Os humildes ganharão o céu. Os soberbos não ganharão. Você compreende? Por isso que nesse tempo nós precisamos pedir esse coração humilde. E pedir a Deus, não permitas que o orgulho tome conta de mim. É assim que vai se vivendo esse tempo de expectativa, porque quando o Senhor vier, Ele vai levar os humildes. Os soberbos não se salvarão. Os orgulhosos não se salvarão. É interessante, aqui na primeira leitura, Isaías capítulo 11, do versículo 1 até o 10º. No versículo 3, o Senhor diz assim, o profeta Isaías: Ele não julgará pelas aparências que vê, porque haverá um julgamento. Então, Deus, quando Ele vier na sua glória, e quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, Ele não vai julgar pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas Ele trará justiça para os humildes. Ele vai trazer justiça para os humildes. Porque os orgulhosos são injustos. Os orgulhosos imperam nesse mundo. Mas quando o Senhor vier, Ele vai trazer justiça para os humildes. E uma ordem justa para os homens pacíficos. Ele fustigará a terra com a força da sua palavra. E agora veja, e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Os maus serão destruídos. Olha que nós estamos vivendo tempos terríveis. Quantas pessoas orgulhosas. Olha o cenário do Brasil hoje, meus irmãos. Quanto orgulho, quanta soberba. Pessoas se achando deuses. Decidem como quer. Não decidem como a lei exige, pede. A pessoa mesmo, elas mesmas vão criando em cima das leis que já está ali, vai julgando segundo o que acha. E olhe que o que é que Deus está dizendo aqui? Deus não vai julgar pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes. Ele vai trazer justiça aos que sofrem. Os que sofrem neste mundo, quando o Senhor vier, Ele vai levar para a glória. E lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais injustiça. Porque Deus é a justiça. Quando Deus julga, está julgado, porque Deus é Deus. Deus não julga de forma errada. Deus julga sempre de forma certa. E nós seremos julgados pelos nossos atos, como diz São Paulo na carta aos Coríntios. Nós seremos julgados segundo os nossos atos. Se os nossos atos forem bons, nós seremos julgados pelos nossos atos bons. Se os nossos atos forem maus, nós seremos julgados pelos nossos atos maus. Então vou ler de novo. Ele não julgará
Vamos relembrar, estamos no capítulo 11 de Isaías e o versículo é o 3. Ele não julgará pelas aparências que veem, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Aí vejam essa palavra aqui: fustigará a terra com a força da sua palavra. Que verbo é esse? O que significa fustigar? Fustigar significa bater com a vara, açoitar. É isso que significa. Por exemplo, o homem, quando ele está ali com o cavalo e o cavalo fica ali parado, não quer correr, aí o cavaleiro ali põe-se a fustigar seu cavalo. Ele começa a bater no cavalo até que o cavalo possa correr e ir com mais rapidez. Ele alerta o cavalo. É isso que significa. De uma maneira mais figurada, o fustigar significa admoestar alguém por incorreção no seu modo de pensar. É admoestar. Então voltemos ao que Isaías está falando, porque isso serve para a nossa reflexão neste tempo em que nós estamos vivendo, que é o tempo do advento, esse tempo que nós precisamos rever a nossa vida. Então, olha, ele fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Ele vai admoestar. Agora é a justiça divina. Deus vai dizer assim: olha, eu te ensinei, eu mostrei o caminho, você não quis, pela sua soberba, pelo seu orgulho, vocês não quiseram me ouvir. Agora resta apenas a justiça, agora resta apenas o julgamento. E o julgamento será esse: afastai-vos de mim, porque toda oportunidade vocês tiveram. Vocês tiveram a oportunidade da minha palavra, a igreja que te ensinou, a vida dos santos. Vocês tiveram o ano litúrgico, o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa, o tempo comum. Vocês tiveram o tempo do advento, o tempo de Natal. Vocês tiveram tudo isso para que vocês pudessem refletir. Vocês ouviram eu falando sobre essa geração perversa. Vocês ouviram eu dizer que essa geração teria um julgamento maior do que o povo de Sodoma, de Gomorra e também de Noé, que eu mandei Noé construir a arca e era para todos entrarem, mas não quiseram entrar e por isso foram lavados, foram mortos pela água, foram afogados. Tudo isso foi alerta que eu dei e vocês, com o coração fechado, não quiseram ouvir. Agora eu vim. E eu disse que eu viria para julgar os vivos e os mortos, e você fechou o coração. Vocês fecharam o coração. Agora não tem mais jeito. Agora é a hora da separação. Os bons, os que me serviram, os que me ouviram, irão comigo para o céu. E aqueles que não quiseram, irão para a condenação eterna. Entenderam, meus irmãos? Vocês entenderam?
Recentemente, eu mandei uma mensagem para uma pessoa. E eu dizia assim para essa pessoa: eu estava no domingo pensando o porquê do seu desaparecimento. Fiquei preocupado. Será que estás abandonando a Deus? Será que o inimigo está te seduzindo como seduziu Eva? Será que a tentação está mais forte? Eu não sei. Eu dizendo para essa pessoa: só sei que estou preocupado contigo. Aí eu peguei aquela frase de Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí eu dizia para essa pessoa: estamos no advento, tempo de repensar a vida. Jesus virá, ou para o julgamento universal ou pessoal. Veja e medite. Veja e medite. Aí eu disse assim: veja e medite nesse vídeo. Então tem um vídeo no YouTube que se chama O Julgamento de uma Alma. É uma visão de Santa Brígida. Se vocês puderem, não, claro que você pode, né? Não é possível que você não tenha tempo para isso, tem tempo para tanta coisa. Então, pesquise esse vídeo, O Julgamento de uma Alma, segundo a visão de Santa Brígida. E ali você vai ver vários vídeos, você vai ver aquele de 15 minutos e alguns segundos. Ali está Jesus no vídeo, pelo menos o que aparece na tela, Jesus, um homem de cabeça para baixo, e o demônio apontando para ele. Vejam esse vídeo, ele vai te ajudar também neste tempo de advento. Só quem tem o coração orgulhoso é que não consegue compreender, é que não vai conseguir compreender a profundidade desse ensinamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. O Senhor virá e não tardará.